Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. A história começa com um garotinho chamado Tyler Doherty. Ele tem uns 9 anos, é super sorridente, daqueles que contagia qualquer um com a alegria dele. Mas Tyler está enfrentando uma barra pesadíssima. Ele está lutando contra um câncer. E olha, mesmo estando tão doente, ele não perde a fé. Em vez de reclamar da vida ou se esconder no quarto, ele resolve escrever cartas para Deus. Isso mesmo, cartas. Escreve como se fosse um amigo conversando com outro. Ele conta tudo. O que sente, o que pensa, o que espera e principalmente o quanto confia em Deus, mesmo passando por tanta coisa difícil. E essas cartas ele coloca numa caixinha de correio de verdade, como se estivesse mandando direto para o céu. Só que, claro, as cartas não vão para o céu, né? Quem acaba pegando essas cartas é o carteiro da área, o Brady McDaniels. E aí é que a coisa começa a ficar interessante. O Brady é um cara que tá com a vida toda bagunçada. Ele tá se afundando na bebida, se afastou do filho, tá cheio de culpa por causa de erros do passado. Enfim, parece que ele tá só existindo, sem rumo. Mas quando ele começa a ler as cartas do Tyler, alguma coisa dentro dele começa a mudar. Tipo assim, ele vê tanta fé, tanta coragem num menino tão pequeno, que ele começa a repensar a própria vida. E aos poucos, ele vai se aproximando da família do Tyler, especialmente da mãe dele, a Maddie, que tá firme tentando segurar as pontas mesmo com toda a dor de ver o filho doente. No colégio, Tyler também sofre um pouco com os colegas. Tem um garoto que faz bullying com ele por causa da carequinha e por ele ser diferente. Só que em vez de revidar ou ficar com raiva, Tyler responde com bondade. Ele mostra pra todo mundo que, mesmo doente, dá pra ser feliz, dá pra ter esperança e dá pra fazer o bem. Isso começa a tocar o coração de muita gente ao redor dele. Enquanto isso, Brady, o carteiro, vai se transformando. Ele para de beber, tenta se reaproximar do filho e começa a ver que talvez Deus nunca tivesse desistido dele. Tudo isso por causa das palavras de um menino que só queria conversar com Deus. Com o tempo, as cartas do Tyler viram algo ainda maior. Elas passam a inspirar toda a comunidade. A galera começa a escrever também, compartilhar fé, esperança, pedidos de ajuda. É como se a coragem de um garotinho tivesse acendido uma luz em todo mundo. Mas claro, nem tudo são flores. A doença do Tyler vai piorando e chega um ponto em que a família e os amigos já percebem que ele talvez não fique por muito tempo. E mesmo assim, ele continua firme, escrevendo, acreditando e ajudando os outros a não perderem a fé. Quando Tyler parte, é impossível não se emocionar. Mas o que ele deixou para trás foi tão forte que a tristeza vem junto com uma sensação de missão cumprida. O garoto com as cartas dele transformou vidas. A do carteiro Brady, a da família dele, dos colegas da escola, da comunidade inteira. Ele ensinou que mesmo nas horas mais difíceis, a fé pode ser uma força gigante. Logo de cara, a gente conhece o Tyler Doherty. Ele é um menino daqueles que já chega iluminando tudo. Mesmo passando por quimioterapia e ficando carequinha por causa do tratamento contra o câncer, ele vive com um sorriso no rosto. Dá pra ver que ele sente dor, que às vezes fica cansado, mas o brilho no olhar dele é de quem tem esperança de verdade. E o mais doido, ele escreve cartas pra Deus. Sim, não é tipo querido diário, é como se ele estivesse realmente conversando com Deus, contando tudo o que vive, tudo o que pensa, tudo o que espera. Tyler escreve com muita sinceridade, tipo: "Oi Deus, hoje foi difícil, mas eu confio no Senhor." E ele não escreve só sobre ele. Ele ora pelos outros também. Pela mãe, pelo irmão, pelos amigos, até pelo carteiro, sem nem conhecer o cara direito. É coisa de outro mundo, e é aí que entra o tal carteiro, o Brady McDaniels. Ele é um homem que tá no fundo do poço. Vive bebendo, tá afastado do próprio filho, parece que perdeu o rumo da vida. Só que, sem querer, ele começa a pegar as cartas do Tyler e não sabe o que fazer com elas. Tipo, mando pra onde? Céu, universo, caixa postal de Deus? Mas a curiosidade fala mais alto e ele começa a ler. A cada carta, o coração dele vai sendo atingido, como se alguém estivesse falando direto com ele. A mãe do Tyler, a Maddie, também é uma personagem muito forte. Ela tá ali, segurando firme,
mesmo vendo o filho cada vez mais fraco. Ela trabalha, cuida da casa, leva o Tyler nas consultas e, mesmo com tudo isso, ela tenta manter o equilíbrio, mesmo quando o mundo parece desmoronar. No colégio, o Tyler também enfrenta desafios. Tem um garoto lá, o Alex, que faz bullying com ele. Zoa o fato de ele estar careca, diz que ele é esquisito, mas Tyler nunca responde com raiva. Ao invés disso, ele trata todo mundo com carinho. A professora percebe isso, os colegas vão começando a notar, e aos poucos, Tyler vai mudando o ambiente ao redor dele, sem forçar nada, só sendo ele mesmo. E enquanto isso tudo acontece, Brad, o carteiro, começa a aparecer mais na casa da família. Vai entregando cartas, vai puxando papo, até que rola uma amizade verdadeira. A convivência com Tyler faz o Brady se lembrar de quem ele era antes de se perder. E ali dentro dele começa um barulho. Uma vontade de mudar, de tentar de novo. E as cartas vão ficando mais profundas. Ele começa a falar sobre o medo de morrer, sobre as perguntas que ele tem, mas também continua agradecendo. Agradece pelos amigos, pela família, pelas pequenas coisas. E sabe o mais bonito? Ele começa a escrever pelas pessoas também. Pede por cura, paz, consolo, mas não só para ele, para quem está à volta. Ele ora até pelo carteiro Brady, mesmo sem saber tudo o que aquele homem está enfrentando. E falando no Brady, o impacto das cartas começa a virar um furacão dentro dele. Ele, que só pensava em afundar a vida na bebida, agora começa a se importar de verdade. Ele tenta largar o álcool, vai atrás do filho, tenta reatar a relação. E o mais louco é que, mesmo sendo um adulto cheio de problemas, é como se o Tyler fosse o espelho dele. Um menino doente, que podia só pensar em si mesmo, mas que, com uma fé absurda, está transformando tudo ao redor. A relação entre os dois vai crescendo, eles se tornam amigos mesmo. Tyler confia no Brady, conta coisas para ele, fala sobre a dor, mas fala também da esperança. E o Brady começa a ver que talvez, só talvez, Deus esteja mesmo ouvindo. Que talvez aquelas cartas não precisem ser respondidas por um anjo lá do céu, mas por alguém aqui da terra, que resolve fazer a coisa certa. Na escola, as coisas também mudam. Lembra do Alex, o garoto que fazia bullying? Ele começa a se aproximar do Tyler. No começo é meio tímido, tipo, eu errei, mas não sei como consertar. E o Tyler, como sempre, recebe ele de braços abertos. Eles viram amigos. O próprio Alex começa a entender que ser forte não é gritar ou zoar os outros, mas ter coragem de ser gentil. A professora também percebe que as cartas do Tyler têm algo muito maior. E aí vem uma parte linda. A ideia de espalhar aquilo para outras pessoas. Fazer mais gente escrever cartas para Deus. Pessoas que também estão passando por momentos difíceis, ou que só querem conversar com Deus, se abrir, pedir ajuda. Isso vira tipo uma corrente de fé. Mas enquanto tudo isso acontece, a saúde do Tyler vai se deteriorando. O cabelo já não cresce mais. Ele sente enjoo o tempo todo. Tem dificuldade para andar. Mesmo assim, ele pede para não parar de viver. Quer continuar indo à escola, quer continuar escrevendo. Não quer que a doença defina quem ele é. A mãe dele, a Maddie, começa a ficar exausta. Você sente o coração dela apertado em cada cena. Ela ora, chora escondida, tenta ser forte para o filho, mas por dentro está desmoronando. O irmão do Tyler, o Ben, também começa a sentir o impacto. Ele ama o irmão, mas às vezes se sente esquecido. Tudo gira em torno da doença, e ele não sabe muito bem como lidar com isso. E no meio desse turbilhão todo, a fé é testada. Porque acreditar quando tudo está dando certo é fácil. Mas continuar firme quando tudo está desabando é outra história. O filme mostra exatamente isso. Que fé não é sobre ter todas as respostas, mas sobre continuar acreditando mesmo sem entender nada. A relação dele com a mãe nessa fase fica ainda mais bonita. Eles têm conversas profundas, daqueles diálogos que a gente guarda na memória. O Tyler diz que está pronto, que não tem medo, que ele confia em Deus e sabe que o céu é real. A mãe, claro, está despedaçada por dentro, mas ela entende que o amor de verdade também é deixar ir. Brad, o carteiro, vira quase parte da família, e a transformação dele é completa. Lembra aquele cara que estava perdido, se afundando na bebida, sem propósito? Agora é outro homem. Ele reencontra o filho, volta a ter esperança e decide viver de forma diferente, tudo graças às cartas do Tyler.
É como se Deus tivesse usado aquele menino para escrever diretamente no coração dele. E não para por aí. A corrente de cartas se espalha por toda a comunidade. Gente que nem conhecia o Tyler começa a escrever. Pessoas que estavam machucadas, perdidas, com medo. Todo mundo colocando no papel o que sente, o que espera, o que acredita. E isso vai criando uma revolução silenciosa, sabe? Uma revolução de fé, de reconciliação, de amor. E então chega o dia mais difícil. Tyler parte. A família sente. Os amigos sentem. A escola, a comunidade, todo mundo sente. É uma dor real. Mas ao mesmo tempo, é uma despedida cheia de significado. Porque ninguém sai igual depois de conhecer o Tyler. Ele foi embora, mas deixou um legado. Um exemplo de fé que não se explica, só se sente. A história começa com um garotinho chamado Tyler Doherty. Ele tem uns 9 anos. É super sorridente, daqueles que contagia qualquer um com a alegria dele. Mas Tyler está enfrentando uma barra pesadíssima. Ele está lutando contra um câncer. E olha, mesmo estando tão doente, ele não perde a fé. Em vez de reclamar da vida ou se esconder no quarto, ele resolve escrever cartas para Deus. Isso mesmo, cartas. Escreve como se fosse um amigo conversando com outro. Ele conta tudo. O que sente, o que pensa, o que espera e principalmente o quanto confia em Deus, mesmo passando por tanta coisa difícil. E essas cartas ele coloca numa caixinha de correio de verdade, como se estivesse mandando direto para o céu. Só que, claro, as cartas não vão para o céu, né? Quem acaba pegando essas cartas é o carteiro da área, o Brady McDaniels. E aí é que a coisa começa a ficar interessante. O Brady é um cara que tá com a vida toda bagunçada. Ele tá se afundando na bebida, se afastou do filho, tá cheio de culpa por causa de erros do passado. Enfim, parece que ele tá só existindo, sem rumo. Mas quando ele começa a ler as cartas do Tyler, alguma coisa dentro dele começa a mudar. Tipo assim, ele vê tanta fé, tanta coragem num menino tão pequeno, que ele começa a repensar a própria vida. E aos poucos, ele vai se aproximando da família do Tyler, especialmente da mãe dele, a Maddie, que tá firme tentando segurar as pontas mesmo com toda a dor de ver o filho doente. No colégio, Tyler também sofre um pouco com os colegas. Tem um garoto que faz bullying com ele por causa da carequinha e por ele ser diferente. Só que em vez de revidar ou ficar com raiva, Tyler responde com bondade. Ele mostra pra todo mundo que, mesmo doente, dá pra ser feliz, dá pra ter esperança e dá pra fazer o bem. Isso começa a tocar o coração de muita gente ao redor dele. Enquanto isso, Brady, o carteiro, vai se transformando. Ele para de beber, tenta se reaproximar do filho e começa a ver que talvez Deus nunca tivesse desistido dele. Tudo isso por causa das palavras de um menino que só queria conversar com Deus. Com o tempo, as cartas do Tyler viram algo ainda maior. Elas passam a inspirar toda a comunidade. A galera começa a escrever também, compartilhar fé, esperança, pedidos de ajuda. É como se a coragem de um garotinho tivesse acendido uma luz em todo mundo. Mas claro, nem tudo são flores. A doença do Tyler vai piorando e chega um ponto em que a família e os amigos já percebem que ele talvez não fique por muito tempo. E mesmo assim, ele continua firme, escrevendo, acreditando e ajudando os outros a não perderem a fé. Quando Tyler parte, é impossível não se emocionar. Mas o que ele deixou para trás foi tão forte que a tristeza vem junto com uma sensação de missão cumprida. O garoto com as cartas dele transformou vidas. A do carteiro Brady, a da família dele, dos colegas da escola, da comunidade inteira. Ele ensinou que mesmo nas horas mais difíceis, a fé pode ser uma força gigante. Logo de cara, a gente conhece o Tyler Doherty. Ele é um menino daqueles que já chega iluminando tudo. Mesmo passando por quimioterapia e ficando carequinha por causa do tratamento contra o câncer, ele vive com um sorriso no rosto. Dá pra ver que ele sente dor, que às vezes fica cansado, mas o brilho no olhar dele é de quem tem esperança de verdade. E o mais doido? Ele escreve cartas pra Deus. Sim, não é tipo querido diário. É como se ele estivesse realmente conversando com Deus, contando tudo o que vive, tudo o que pensa, tudo o que espera. Tyler escreve com muita sinceridade, tipo: "Oi, Deus! Hoje foi difícil, mas eu confio no Senhor." E ele não escreve só sobre ele. Ele ora pelos outros também. Pela mãe, pelo irmão, pelos amigos, até pelo carteiro, sem nem conhecer o cara direito. É coisa de outro mundo,
E é aí que entra o tal carteiro, o Brady McDaniels. Ele é um homem que tá no fundo do poço. Vive bebendo, tá afastado do próprio filho, parece que perdeu o rumo da vida. Só que, sem querer, ele começa a pegar as cartas do Tyler e não sabe o que fazer com elas. Tipo, mando pra onde? Céu, universo, caixa postal de Deus? Mas a curiosidade fala mais alto e ele começa a ler. A cada carta, o coração dele vai sendo atingido, como se alguém estivesse falando direto com ele. A mãe do Tyler, a Maddie, também é uma personagem muito forte. Ela tá ali, segurando firme, mesmo vendo o filho cada vez mais fraco. Ela trabalha, cuida da casa, leva o Tyler nas consultas, e mesmo com tudo isso, ela tenta manter o equilíbrio, mesmo quando o mundo parece desmoronar. No colégio, o Tyler também enfrenta desafios. Tem um garoto lá, o Alex, que faz bullying com ele. Zoa o fato de ele estar careca, diz que ele é esquisito, mas Tyler nunca responde com raiva. Ao invés disso, ele trata todo mundo com carinho. A professora percebe isso, os colegas vão começando a notar, e aos poucos, Tyler vai mudando o ambiente ao redor dele, sem forçar nada, só sendo ele mesmo. E enquanto isso tudo acontece, Brady, o carteiro, começa a aparecer mais na casa da família. Vai entregando cartas, vai puxando papo, até que rola uma amizade verdadeira. A convivência com Tyler faz o Brady se lembrar de quem ele era antes de se perder. E ali dentro dele começa um barulho. Uma vontade de mudar, de tentar de novo. E as cartas vão ficando mais profundas. Ele começa a falar sobre o medo de morrer, sobre as perguntas que ele tem, mas também continua agradecendo. Agradece pelos amigos, pela família, pelas pequenas coisas. E sabe o mais bonito? Ele começa a escrever pelas pessoas também. Pede por cura, paz, consolo, mas não só para ele, para quem está à volta. Ele ora até pelo carteiro Brady, mesmo sem saber tudo o que aquele homem está enfrentando. E falando no Brady, o impacto das cartas começa a virar um furacão dentro dele. Ele, que só pensava em afundar a vida na bebida, agora começa a se importar de verdade. Ele tenta largar o álcool, vai atrás do filho, tenta reatar a relação. E o mais louco é que, mesmo sendo um adulto cheio de problemas, é como se o Tyler fosse o espelho dele. Um menino doente, que podia só pensar em si mesmo, mas que, com uma fé absurda, está transformando tudo ao redor. A relação entre os dois vai crescendo, eles se tornam amigos mesmo. Tyler confia no Brady, conta coisas para ele, fala sobre a dor, mas fala também da esperança. E o Brady começa a ver que talvez, só talvez, Deus esteja mesmo ouvindo. Que talvez aquelas cartas não precisem ser respondidas por um anjo lá do céu, mas por alguém aqui da terra, que resolve fazer a coisa certa. Na escola, as coisas também mudam. Lembra do Alex, o garoto que fazia bullying? Ele começa a se aproximar do Tyler. No começo é meio tímido, tipo, eu errei, mas não sei como consertar. E o Tyler, como sempre, recebe ele de braços abertos. Eles viram amigos. O próprio Alex começa a entender que ser forte não é gritar ou zoar os outros, mas ter coragem de ser gentil. A professora também percebe que as cartas do Tyler têm algo muito maior. E aí vem uma parte linda. A ideia de espalhar aquilo para outras pessoas. Fazer mais gente escrever cartas para Deus. Pessoas que também estão passando por momentos difíceis, ou que só querem conversar com Deus, se abrir, pedir ajuda. Isso vira tipo uma corrente de fé. Mas enquanto tudo isso acontece, a saúde do Tyler vai se deteriorando. O cabelo já não cresce mais. Ele sente enjoo o tempo todo. Tem dificuldade para andar. Mesmo assim, ele pede para não parar de viver. Quer continuar indo à escola, quer continuar escrevendo. Não quer que a doença defina quem ele é. A mãe dele, a Maddie, começa a ficar exausta. Você sente o coração dela apertado em cada cena. Ela ora, chora escondida, tenta ser forte para o filho, mas por dentro está desmoronando. O irmão do Tyler, o Ben, também começa a sentir o impacto. Ele ama o irmão, mas às vezes se sente esquecido. Tudo gira em torno da doença, e ele não sabe muito bem como lidar com isso. E no meio desse turbilhão todo, a fé é testada. Porque acreditar quando tudo está dando certo é fácil. Mas continuar firme quando tudo está desabando é outra história. O filme mostra exatamente isso. Que fé não é sobre ter todas as respostas, mas sobre continuar acreditando mesmo sem entender nada. A relação dele com a mãe nessa fase fica ainda mais bonita.
Eles têm conversas profundas, daqueles diálogos que a gente guarda na memória. O Tyler diz que está pronto, que não tem medo, que ele confia em Deus e sabe que o céu é real. A mãe, claro, está despedaçada por dentro, mas ela entende que o amor de verdade também é deixar ir. Brad, o carteiro, vira quase parte da família, e a transformação dele é completa. Lembra aquele cara que estava perdido, se afundando na bebida, sem propósito? Agora é outro homem. Ele reencontra o filho, volta a ter esperança e decide viver de forma diferente, tudo graças às cartas do Tyler. É como se Deus tivesse usado aquele menino para escrever diretamente no coração dele. E não para por aí. A corrente de cartas se espalha por toda a comunidade. Gente que nem conhecia o Tyler começa a escrever. Pessoas que estavam machucadas, perdidas, com medo. Todo mundo colocando no papel o que sente, o que espera, o que acredita. E isso vai criando uma revolução silenciosa, sabe? Uma revolução de fé, de reconciliação, de amor. E então chega o dia mais difícil. Tyler parte. A família sente. Os amigos sentem. A escola, a comunidade, todo mundo sente. É uma dor real. Mas ao mesmo tempo, é uma despedida cheia de significado. Porque ninguém sai igual depois de conhecer o Tyler. Ele foi embora, mas deixou um legado. Um exemplo de fé que não se explica, só se sente. A história começa com um garotinho chamado Tyler Doherty. Ele tem uns 9 anos. É super sorridente, daqueles que contagia qualquer um com a alegria dele. Mas Tyler está enfrentando uma barra pesadíssima. Ele está lutando contra um câncer. E olha, mesmo estando tão doente, ele não perde a fé. Em vez de reclamar da vida ou se esconder no quarto, ele resolve escrever cartas para Deus. Isso mesmo, cartas. Escreve como se fosse um amigo conversando com outro. Ele conta tudo. O que sente, o que pensa, o que espera e principalmente o quanto confia em Deus, mesmo passando por tanta coisa difícil. E essas cartas ele coloca numa caixinha de correio de verdade, como se estivesse mandando direto para o céu. Só que, claro, as cartas não vão para o céu, né? Quem acaba pegando essas cartas é o carteiro da área, o Brady McDaniels. E aí é que a coisa começa a ficar interessante. O Brady é um cara que tá com a vida toda bagunçada. Ele tá se afundando na bebida, se afastou do filho, tá cheio de culpa por causa de erros do passado. Enfim, parece que ele tá só existindo, sem rumo. Mas quando ele começa a ler as cartas do Tyler, alguma coisa dentro dele começa a mudar. Tipo assim, ele vê tanta fé, tanta coragem num menino tão pequeno, que ele começa a repensar a própria vida. E aos poucos, ele vai se aproximando da família do Tyler, especialmente da mãe dele, a Maddie, que tá firme tentando segurar as pontas mesmo com toda a dor de ver o filho doente. No colégio, Tyler também sofre um pouco com os colegas. Tem um garoto que faz bullying com ele por causa da carequinha e por ele ser diferente. Só que em vez de revidar ou ficar com raiva, Tyler responde com bondade. Ele mostra pra todo mundo que, mesmo doente, dá pra ser feliz, dá pra ter esperança e dá pra fazer o bem. Isso começa a tocar o coração de muita gente ao redor dele. Enquanto isso, Brady, o carteiro, vai se transformando. Ele para de beber, tenta se reaproximar do filho e começa a ver que talvez Deus nunca tivesse desistido dele. Tudo isso por causa das palavras de um menino que só queria conversar com Deus. Com o tempo, as cartas do Tyler viram algo ainda maior. Elas passam a inspirar toda a comunidade. A galera começa a escrever também, compartilhar fé, esperança, pedidos de ajuda. É como se a coragem de um garotinho tivesse acendido uma luz em todo mundo. Mas claro, nem tudo são flores. A doença do Tyler vai piorando e chega um ponto em que a família e os amigos já percebem que ele talvez não fique por muito tempo. E mesmo assim, ele continua firme, escrevendo, acreditando e ajudando os outros a não perderem a fé. Quando Tyler parte, é impossível não se emocionar. Mas o que ele deixou para trás foi tão forte que a tristeza vem junto com uma sensação de missão cumprida. O garoto com as cartas dele transformou vidas. A do carteiro Brady, a da família dele, dos colegas da escola, da comunidade inteira. Ele ensinou que mesmo nas horas mais difíceis, a fé pode ser uma força gigante. Logo de cara, a gente conhece o Tyler Doherty. Ele é um menino daqueles que já chega iluminando tudo. Mesmo passando por quimioterapia e ficando carequinha por causa do tratamento contra o câncer, ele vive com um sorriso no rosto. Dá pra ver que ele sente dor,
que às vezes fica cansado, mas o brilho no olhar dele é de quem tem esperança de verdade. E o mais doido, ele escreve cartas para Deus. Sim, não é tipo querido diário. É como se ele estivesse realmente conversando com Deus, contando tudo o que vive, tudo o que pensa, tudo o que espera. Tyler escreve com muita sinceridade, tipo: "Oi, Deus. Hoje foi difícil, mas eu confio no Senhor." E ele não escreve só sobre ele. Ele ora pelos outros também. Pela mãe, pelo irmão, pelos amigos, até pelo carteiro, sem nem conhecer o cara direito. É coisa de outro mundo, e é aí que entra o tal carteiro. O Brady McDaniels. Ele é um homem que tá no fundo do poço. Vive bebendo, tá afastado do próprio filho, parece que perdeu o rumo da vida. Só que, sem querer, ele começa a pegar as cartas do Tyler e não sabe o que fazer com elas. Tipo, mando pra onde? Céu, universo, caixa postal de Deus? Mas a curiosidade fala mais alto e ele começa a ler. A cada carta, o coração dele vai sendo atingido, como se alguém estivesse falando direto com ele. A mãe do Tyler, a Maddie, também é uma personagem muito forte. Ela tá ali, segurando firme, mesmo vendo o filho cada vez mais fraco. Ela trabalha, cuida da casa, leva o Tyler nas consultas, e mesmo com tudo isso, ela tenta manter o equilíbrio, mesmo quando o mundo parece desmoronar. No colégio, o Tyler também enfrenta desafios. Tem um garoto lá, o Alex, que faz bullying com ele. Zoa o fato de ele estar careca, diz que ele é esquisito, mas Tyler nunca responde com raiva. Ao invés disso, ele trata todo mundo com carinho. A professora percebe isso, os colegas vão começando a notar, e aos poucos, Tyler vai mudando o ambiente ao redor dele, sem forçar nada, só sendo ele mesmo. E enquanto isso tudo acontece, Brady, o carteiro, começa a aparecer mais na casa da família. Vai entregando cartas, vai puxando papo, até que rola uma amizade verdadeira. A convivência com Tyler faz o Brady se lembrar de quem ele era antes de se perder. E ali dentro dele começa um barulho. Uma vontade de mudar, de tentar de novo. E as cartas vão ficando mais profundas. Ele começa a falar sobre o medo de morrer, sobre as perguntas que ele tem, mas também continua agradecendo. Agradece pelos amigos, pela família, pelas pequenas coisas. E sabe o mais bonito? Ele começa a escrever pelas pessoas também. Pede por cura, paz, consolo, mas não só para ele, para quem está à volta. Ele ora até pelo carteiro Brady, mesmo sem saber tudo o que aquele homem está enfrentando. E falando no Brady, o impacto das cartas começa a virar um furacão dentro dele. Ele, que só pensava em afundar a vida na bebida, agora começa a se importar de verdade. Ele tenta largar o álcool, vai atrás do filho, tenta reatar a relação. E o mais louco é que, mesmo sendo um adulto cheio de problemas, é como se o Tyler fosse o espelho dele. Um menino doente, que podia só pensar em si mesmo, mas que, com uma fé absurda, está transformando tudo ao redor. A relação entre os dois vai crescendo, eles se tornam amigos mesmo. Tyler confia no Brady, conta coisas para ele, fala sobre a dor, mas fala também da esperança. E o Brady começa a ver que talvez, só talvez, Deus esteja mesmo ouvindo. Que talvez aquelas cartas não precisem ser respondidas por um anjo lá do céu, mas por alguém aqui da terra, que resolve fazer a coisa certa. Na escola, as coisas também mudam. Lembra do Alex, o garoto que fazia bullying? Ele começa a se aproximar do Tyler. No começo é meio tímido, tipo, eu errei, mas não sei como consertar. E o Tyler, como sempre, recebe ele de braços abertos. Eles viram amigos. O próprio Alex começa a entender que ser forte não é gritar ou zoar os outros, mas ter coragem de ser gentil. A professora também percebe que as cartas do Tyler têm algo muito maior. E aí vem uma parte linda. A ideia de espalhar aquilo para outras pessoas. Fazer mais gente escrever cartas para Deus. Pessoas que também estão passando por momentos difíceis, ou que só querem conversar com Deus, se abrir, pedir ajuda. Isso vira tipo uma corrente de fé. Mas enquanto tudo isso acontece, a saúde do Tyler vai se deteriorando. O cabelo já não cresce mais. Ele sente enjoo o tempo todo. Tem dificuldade para andar. Mesmo assim, ele pede para não parar de viver. Quer continuar indo à escola, quer continuar escrevendo. Não quer que a doença defina quem ele é. A mãe dele, a Maddie, começa a ficar exausta. Você sente o coração dela apertado em cada cena. Ela ora, chora escondida, tenta ser forte para o filho, mas por dentro está desmoronando. O irmão do Tyler, o Ben,
Também começa a sentir o impacto. Ele ama o irmão, mas às vezes se sente esquecido. Tudo gira em torno da doença, e ele não sabe muito bem como lidar com isso. E no meio desse turbilhão todo, a fé é testada. Porque acreditar quando tudo tá dando certo é fácil. Mas continuar firme quando tudo tá desabando é outra história. O filme mostra exatamente isso. Que fé não é sobre ter todas as respostas, mas sobre continuar acreditando mesmo sem entender nada. A relação dele com a mãe nessa fase fica ainda mais bonita. Eles têm conversas profundas, daqueles diálogos que a gente guarda na memória. O Tyler diz que tá pronto, que não tem medo, que ele confia em Deus e sabe que o céu é real. A mãe, claro, tá despedaçada por dentro, mas ela entende que o amor de verdade também é deixar ir. Brad, o carteiro, vira quase parte da família, e a transformação dele é completa. Lembra aquele cara que estava perdido, se afundando na bebida, sem propósito? Agora é outro homem. Ele reencontra o filho, volta a ter esperança e decide viver de forma diferente, tudo graças às cartas do Tyler. É como se Deus tivesse usado aquele menino para escrever diretamente no coração dele. E não para por aí. A corrente de cartas se espalha por toda a comunidade. Gente que nem conhecia o Tyler começa a escrever. Pessoas que estavam machucadas, perdidas, com medo. Todo mundo colocando no papel o que sente, o que espera, o que acredita. E isso vai criando uma revolução silenciosa, sabe? Uma revolução de fé, de reconciliação, de amor. E então chega o dia mais difícil. Tyler parte. A família sente. Os amigos sentem. A escola, a comunidade, todo mundo sente. É uma dor real. Mas ao mesmo tempo, é uma despedida cheia de significado. Porque ninguém sai igual depois de conhecer o Tyler. Ele foi embora, mas deixou um legado. Um exemplo de fé que não se explica, só se sente. A história começa com um garotinho chamado Tyler Doherty. Ele tem uns 9 anos. É super sorridente, daqueles que contagia qualquer um com a alegria dele. Mas Tyler tá enfrentando uma barra pesadíssima. Ele tá lutando contra um câncer. E olha, mesmo estando tão doente, ele não perde a fé. Em vez de reclamar da vida ou se esconder no quarto, ele resolve escrever cartas para Deus. Isso mesmo, cartas. Escreve como se fosse um amigo conversando com outro. Ele conta tudo. O que sente, o que pensa, o que espera. E principalmente o quanto confia em Deus, mesmo passando por tanta coisa difícil. E essas cartas ele coloca numa caixinha de correio de verdade, como se estivesse mandando direto para o céu. Só que claro, as cartas não vão para o céu, né? Quem acaba pegando essas cartas é o carteiro da área, o Brady McDaniels. E aí é que a coisa começa a ficar interessante. O Brady é um cara que tá com a vida toda bagunçada. Ele tá se afundando na bebida, se afastou do filho, tá cheio de culpa por causa de erros do passado. Enfim, parece que ele tá só existindo, sem rumo. Mas quando ele começa a ler as cartas do Tyler, alguma coisa dentro dele começa a mudar. Tipo assim, ele vê tanta fé, tanta coragem num menino tão pequeno, que ele começa a repensar a própria vida. E aos poucos, ele vai se aproximando da família do Tyler, especialmente da mãe dele, a Maddie, que tá firme tentando segurar as pontas mesmo com toda a dor de ver o filho doente. No colégio, Tyler também sofre um pouco com os colegas. Tem um garoto que faz bullying com ele por causa da carequinha e por ele ser diferente. Só que em vez de revidar ou ficar com raiva, Tyler responde com bondade. Ele mostra pra todo mundo que, mesmo doente, dá pra ser feliz, dá pra ter esperança e dá pra fazer o bem. Isso começa a tocar o coração de muita gente ao redor dele. Enquanto isso, Brady, o carteiro, vai se transformando. Ele para de beber, tenta se reaproximar do filho e começa a ver que talvez Deus nunca tivesse desistido dele. Tudo isso por causa das palavras de um menino que só queria conversar com Deus. Com o tempo, as cartas do Tyler viram algo ainda maior. Elas passam a inspirar toda a comunidade. A galera começa a escrever também, compartilhar fé, esperança, pedidos de ajuda. É como se a coragem de um garotinho tivesse acendido uma luz em todo mundo. Mas claro, nem tudo são flores. A doença do Tyler vai piorando e chega um ponto em que a família e os amigos já percebem que ele talvez não fique por muito tempo. E mesmo assim, ele continua firme, escrevendo, acreditando e ajudando os outros a não perderem a fé. Quando Tyler parte, é impossível não se emocionar.
Mas o que ele deixou para trás foi tão forte que a tristeza vem junto com uma sensação de missão cumprida. O garoto com as cartas dele transformou vidas. A do carteiro Brady, a da família dele, dos colegas da escola, da comunidade inteira. Ele ensinou que mesmo nas horas mais difíceis, a fé pode ser uma força gigante. Logo de cara, a gente conhece o Tyler Doherty. Ele é um menino daqueles que já chega iluminando tudo. Mesmo passando por quimioterapia e ficando carequinha por causa do tratamento contra o câncer, ele vive com um sorriso no rosto. Dá pra ver que ele sente dor, que às vezes fica cansado, mas o brilho no olhar dele é de quem tem esperança de verdade. E o mais doido, ele escreve cartas pra Deus. Sim, não é tipo querido diário, é como se ele estivesse realmente conversando com Deus, contando tudo o que vive, tudo o que pensa, tudo o que espera. Tyler escreve com muita sinceridade, tipo: "Oi, Deus. Hoje foi difícil, mas eu confio no Senhor." E ele não escreve só sobre ele. Ele ora pelos outros também. Pela mãe, pelo irmão, pelos amigos, até pelo carteiro, sem nem conhecer o cara direito. É coisa de outro mundo, e é aí que entra o tal carteiro. O Brady McDaniels. Ele é um homem que tá no fundo do poço. Vive bebendo, tá afastado do próprio filho, parece que perdeu o rumo da vida. Só que, sem querer, ele começa a pegar as cartas do Tyler e não sabe o que fazer com elas. Tipo, mando pra onde? Céu, universo, caixa postal de Deus? Mas a curiosidade fala mais alto e ele começa a ler. A cada carta, o coração dele vai sendo atingido, como se alguém estivesse falando direto com ele. A mãe do Tyler, a Maddie, também é uma personagem muito forte. Ela tá ali, segurando firme, mesmo vendo o filho cada vez mais fraco. Ela trabalha, cuida da casa, leva o Tyler nas consultas e, mesmo com tudo isso, ela tenta manter o equilíbrio, mesmo quando o mundo parece desmoronar. No colégio, o Tyler também enfrenta desafios. Tem um garoto lá, o Alex, que faz bullying com ele. Zoa o fato de ele estar careca, diz que ele é esquisito, mas Tyler nunca responde com raiva. Ao invés disso, ele trata todo mundo com carinho. A professora percebe isso, os colegas vão começando a notar, e aos poucos, Tyler vai mudando o ambiente ao redor dele, sem forçar nada, só sendo ele mesmo. E enquanto isso tudo acontece, Brady, o carteiro, começa a aparecer mais na casa da família. Vai entregando cartas, vai puxando papo, até que rola uma amizade verdadeira. A convivência com Tyler faz o Brady se lembrar de quem ele era antes de se perder. E ali dentro dele começa um barulho, uma vontade de mudar, de tentar de novo, e as cartas vão ficando mais profundas. Ele começa a falar sobre o medo de morrer, sobre as perguntas que ele tem, mas também continua agradecendo. Agradece pelos amigos, pela família, pelas pequenas coisas. E sabe o mais bonito? Ele começa a escrever pelas pessoas também. Pede por cura, paz, consolo, mas não só para ele, para quem está à volta. Ele ora até pelo carteiro Brady, mesmo sem saber tudo o que aquele homem está enfrentando. E falando no Brady, o impacto das cartas começa a virar um furacão dentro dele. Ele, que só pensava em afundar a vida na bebida, agora começa a se importar de verdade. Ele tenta largar o álcool, vai atrás do filho, tenta reatar a relação. E o mais louco é que, mesmo sendo um adulto cheio de problemas, é como se o Tyler fosse o espelho dele. Um menino doente, que podia só pensar em si mesmo, mas que, com uma fé absurda, está transformando tudo ao redor. A relação entre os dois vai crescendo, eles se tornam amigos mesmo. Tyler confia no Brady, conta coisas pra ele, fala sobre a dor, mas fala também da esperança. E o Brady começa a ver que talvez, só talvez, Deus esteja mesmo ouvindo. Que talvez aquelas cartas não precisem ser respondidas por um anjo lá do céu, mas por alguém aqui da terra, que resolve fazer a coisa certa. Na escola, as coisas também mudam. Lembra do Alex, o garoto que fazia bullying? Ele começa a se aproximar do Tyler. No começo é meio tímido, tipo, eu errei, mas não sei como consertar. E o Tyler, como sempre, recebe ele de braços abertos. Eles viram amigos. O próprio Alex começa a entender que ser forte não é gritar ou zoar os outros, mas ter coragem de ser gentil. A professora também percebe que as cartas do Tyler têm algo muito maior. E aí vem uma parte linda. A ideia de espalhar aquilo para outras pessoas. Fazer mais gente escrever cartas para Deus. Pessoas que também estão passando por momentos difíceis, ou que só querem conversar com Deus, se abrir, pedir ajuda.
Isso vira tipo uma corrente de fé. Mas enquanto tudo isso acontece, a saúde do Tyler vai se deteriorando. O cabelo já não cresce mais. Ele sente enjoo o tempo todo. Tem dificuldade para andar. Mesmo assim, ele pede para não parar de viver. Quer continuar indo à escola, quer continuar escrevendo. Não quer que a doença defina quem ele é. A mãe dele, a Maddie, começa a ficar exausta. Você sente o coração dela apertado em cada cena. Ela ora, chora escondida, tenta ser forte para o filho, mas por dentro está desmoronando. O irmão do Tyler, o Ben, também começa a sentir o impacto. Ele ama o irmão, mas às vezes se sente esquecido. Tudo gira em torno da doença, e ele não sabe muito bem como lidar com isso. E no meio desse turbilhão todo, a fé é testada. Porque acreditar quando tudo está dando certo é fácil. Mas continuar firme quando tudo está desabando é outra história. O filme mostra exatamente isso. Que fé não é sobre ter todas as respostas, mas sobre continuar acreditando mesmo sem entender nada. A relação dele com a mãe nessa fase fica ainda mais bonita. Eles têm conversas profundas, daqueles diálogos que a gente guarda na memória. O Tyler diz que está pronto, que não tem medo, que ele confia em Deus e sabe que o céu é real. A mãe, claro, está despedaçada por dentro, mas ela entende que o amor de verdade também é deixar ir. Brad, o carteiro, vira quase parte da família, e a transformação dele é completa. Lembra aquele cara que estava perdido, se afundando na bebida, sem propósito? Agora é outro homem. Ele reencontra o filho, volta a ter esperança e decide viver de forma diferente, tudo graças às cartas do Tyler. É como se Deus tivesse usado aquele menino para escrever diretamente no coração dele. E não para por aí. A corrente de cartas se espalha por toda a comunidade. Gente que nem conhecia o Tyler começa a escrever. Pessoas que estavam machucadas, perdidas, com medo. Todo mundo colocando no papel o que sente, o que espera, o que acredita. E isso vai criando uma revolução silenciosa, sabe? Uma revolução de fé, de reconciliação, de amor. E então chega o dia mais difícil. Tyler parte. A família sente. Os amigos sentem. A escola, a comunidade, todo mundo sente. É uma dor real. Mas ao mesmo tempo, é uma despedida cheia de significado. Porque ninguém sai igual depois de conhecer o Tyler. Ele foi embora, mas deixou um legado. Um exemplo de fé que não se explica, só se sente. A história começa com um garotinho chamado Tyler Doherty. Ele tem uns 9 anos. É super sorridente, daqueles que contagia qualquer um com a alegria dele. Mas Tyler está enfrentando uma barra pesadíssima. Ele está lutando contra um câncer. E olha, mesmo estando tão doente, ele não perde a fé. Em vez de reclamar da vida ou se esconder no quarto, ele resolve escrever cartas para Deus. Isso mesmo, cartas. Escreve como se fosse um amigo conversando com outro. Ele conta tudo. O que sente, o que pensa, o que espera. E principalmente o quanto confia em Deus, mesmo passando por tanta coisa difícil. E essas cartas ele coloca numa caixinha de correio de verdade, como se estivesse mandando direto para o céu. Só que claro, as cartas não vão para o céu, né? Quem acaba pegando essas cartas é o carteiro da área, o Brady McDaniels. E aí é que a coisa começa a ficar interessante. O Brady é um cara que tá com a vida toda bagunçada. Ele tá se afundando na bebida, se afastou do filho, tá cheio de culpa por causa de erros do passado. Enfim, parece que ele tá só existindo, sem rumo. Mas quando ele começa a ler as cartas do Tyler, alguma coisa dentro dele começa a mudar. Tipo assim, ele vê tanta fé, tanta coragem num menino tão pequeno, que ele começa a repensar a própria vida. E aos poucos, ele vai se aproximando da família do Tyler, especialmente da mãe dele, a Maddie, que tá firme tentando segurar as pontas mesmo com toda a dor de ver o filho doente. No colégio, Tyler também sofre um pouco com os colegas. Tem um garoto que faz bullying com ele por causa da carequinha e por ele ser diferente. Só que em vez de revidar ou ficar com raiva, Tyler responde com bondade. Ele mostra pra todo mundo que, mesmo doente, dá pra ser feliz, dá pra ter esperança e dá pra fazer o bem. Isso começa a tocar o coração de muita gente ao redor dele. Enquanto isso, Brady, o carteiro, vai se transformando. Ele para de beber, tenta se reaproximar do filho e começa a ver que talvez Deus nunca tivesse desistido dele. Tudo isso por causa das palavras de um menino que só queria conversar com Deus.
Com o tempo, as cartas do Tyler viram algo ainda maior. Elas passam a inspirar toda a comunidade. A galera começa a escrever também, compartilhar fé, esperança, pedidos de ajuda. É como se a coragem de um garotinho tivesse acendido uma luz em todo mundo. Mas claro, nem tudo são flores. A doença do Tyler vai piorando e chega um ponto em que a família e os amigos já percebem que ele talvez não fique por muito tempo. E mesmo assim, ele continua firme, escrevendo, acreditando e ajudando os outros a não perderem a fé. Quando Tyler parte, é impossível não se emocionar. Mas o que ele deixou para trás foi tão forte que a tristeza vem junto com uma sensação de missão cumprida. O garoto com as cartas dele transformou vidas. A do carteiro Brady, a da família dele, dos colegas da escola, da comunidade inteira. Ele ensinou que mesmo nas horas mais difíceis, a fé pode ser uma força gigante. Logo de cara, a gente conhece o Tyler Doherty. Ele é um menino daqueles que já chega iluminando tudo. Mesmo passando por quimioterapia e ficando carequinha por causa do tratamento contra o câncer, ele vive com um sorriso no rosto. Dá pra ver que ele sente dor, que às vezes fica cansado, mas o brilho no olhar dele é de quem tem esperança de verdade. E o mais doido, ele escreve cartas para Deus. Sim, não é tipo querido diário. É como se ele estivesse realmente conversando com Deus, contando tudo o que vive, tudo o que pensa, tudo o que espera. Tyler escreve com muita sinceridade, tipo: "Oi, Deus. Hoje foi difícil, mas eu confio no Senhor." E ele não escreve só sobre ele. Ele ora pelos outros também. Pela mãe, pelo irmão, pelos amigos, até pelo carteiro, sem nem conhecer o cara direito. É coisa de outro mundo, e é aí que entra o tal carteiro, o Brady McDaniels. Ele é um homem que tá no fundo do poço. Vive bebendo, tá afastado do próprio filho, parece que perdeu o rumo da vida. Só que, sem querer, ele começa a pegar as cartas do Tyler e não sabe o que fazer com elas. Tipo, mando pra onde? Céu, universo, caixa postal de Deus? Mas a curiosidade fala mais alto e ele começa a ler. A cada carta, o coração dele vai sendo atingido, como se alguém estivesse falando direto com ele. A mãe do Tyler, a Maddie, também é uma personagem muito forte. Ela tá ali, segurando firme, mesmo vendo o filho cada vez mais fraco. Ela trabalha, cuida da casa, leva o Tyler nas consultas, e mesmo com tudo isso, ela tenta manter o equilíbrio, mesmo quando o mundo parece desmoronar. No colégio, o Tyler também enfrenta desafios. Tem um garoto lá, o Alex, que faz bullying com ele. Zoa o fato de ele estar careca, diz que ele é esquisito. Mas Tyler nunca responde com raiva. Ao invés disso, ele trata todo mundo com carinho. A professora percebe isso, os colegas vão começando a notar, e aos poucos, Tyler vai mudando o ambiente ao redor dele, sem forçar nada, só sendo ele mesmo. E enquanto isso tudo acontece, Brady, o carteiro, começa a aparecer mais na casa da família. Vai entregando cartas, vai puxando papo, até que rola uma amizade verdadeira. A convivência com Tyler faz o Brady se lembrar de quem ele era antes de se perder. E ali dentro dele começa um barulho. Uma vontade de mudar, de tentar de novo. E as cartas vão ficando mais profundas. Ele começa a falar sobre o medo de morrer, sobre as perguntas que ele tem, mas também continua agradecendo. Agradece pelos amigos, pela família, pelas pequenas coisas. E sabe o mais bonito? Ele começa a escrever pelas pessoas também. Pede por cura, paz, consolo, mas não só para ele, para quem está à volta. Ele ora até pelo carteiro Brady, mesmo sem saber tudo o que aquele homem está enfrentando. E falando no Brady, o impacto das cartas começa a virar um furacão dentro dele. Ele, que só pensava em afundar a vida na bebida, agora começa a se importar de verdade. Ele tenta largar o álcool, vai atrás do filho, tenta reatar a relação. E o mais louco é que, mesmo sendo um adulto cheio de problemas, é como se o Tyler fosse o espelho dele. Um menino doente, que podia só pensar em si mesmo, mas que, com uma fé absurda, está transformando tudo ao redor. A relação entre os dois vai crescendo, eles se tornam amigos mesmo. Tyler confia no Brady, conta coisas para ele, fala sobre a dor, mas fala também da esperança. E o Brady começa a ver que talvez, só talvez, Deus esteja mesmo ouvindo. Que talvez aquelas cartas não precisem ser respondidas por um anjo lá do céu, mas por alguém aqui da terra, que resolve fazer a coisa certa. Na escola, as coisas também mudam. Lembra do Alex, o garoto que fazia bullying?
Ele começa a se aproximar do Tyler. No começo é meio tímido, tipo, eu errei, mas não sei como consertar. E o Tyler, como sempre, recebe ele de braços abertos. Eles viram amigos. O próprio Alex começa a entender que ser forte não é gritar ou zoar os outros, mas ter coragem de ser gentil. A professora também percebe que as cartas do Tyler têm algo muito maior. E aí vem uma parte linda. A ideia de espalhar aquilo para outras pessoas. Fazer mais gente escrever cartas para Deus. Pessoas que também estão passando por momentos difíceis, ou que só querem conversar com Deus, se abrir, pedir ajuda. Isso vira tipo uma corrente de fé. Mas enquanto tudo isso acontece, a saúde do Tyler vai se deteriorando. O cabelo já não cresce mais. Ele sente enjoo o tempo todo. Tem dificuldade para andar. Mesmo assim, ele pede para não parar de viver. Quer continuar indo à escola, quer continuar escrevendo. Não quer que a doença defina quem ele é. A mãe dele, a Maddie, começa a ficar exausta. Você sente o coração dela apertado em cada cena. Ela ora, chora escondida, tenta ser forte para o filho, mas por dentro está desmoronando. O irmão do Tyler, o Ben, também começa a sentir o impacto. Ele ama o irmão, mas às vezes se sente esquecido. Tudo gira em torno da doença, e ele não sabe muito bem como lidar com isso. E no meio desse turbilhão todo, a fé é testada. Porque acreditar quando tudo está dando certo é fácil. Mas continuar firme quando tudo está desabando é outra história. O filme mostra exatamente isso. Que fé não é sobre ter todas as respostas, mas sobre continuar acreditando mesmo sem entender nada. A relação dele com a mãe nessa fase fica ainda mais bonita. Eles têm conversas profundas, daqueles diálogos que a gente guarda na memória. O Tyler diz que está pronto, que não tem medo, que ele confia em Deus e sabe que o céu é real. A mãe, claro, está despedaçada por dentro, mas ela entende que o amor de verdade também é deixar ir. Brad, o carteiro, vira quase parte da família, e a transformação dele é completa. Lembra aquele cara que estava perdido, se afundando na bebida, sem propósito? Agora é outro homem. Ele reencontra o filho, volta a ter esperança e decide viver de forma diferente, tudo graças às cartas do Tyler. É como se Deus tivesse usado aquele menino para escrever diretamente no coração dele. E não para por aí. A corrente de cartas se espalha por toda a comunidade. Gente que nem conhecia o Tyler começa a escrever. Pessoas que estavam machucadas, perdidas, com medo. Todo mundo colocando no papel o que sente, o que espera, o que acredita. E isso vai criando uma revolução silenciosa, sabe? Uma revolução de fé, de reconciliação, de amor. E então chega o dia mais difícil. Tyler parte. A família sente. Os amigos sentem. A escola, a comunidade, todo mundo sente. É uma dor real. Mas ao mesmo tempo, é uma despedida cheia de significado. Porque ninguém sai igual depois de conhecer o Tyler. Ele foi embora, mas deixou um legado. Um exemplo de fé que não se explica, só se sente. A história começa com um garotinho chamado Tyler Doherty. Ele tem uns 9 anos. É super sorridente, daqueles que contagia qualquer um com a alegria dele. Mas Tyler está enfrentando uma barra pesadíssima. Ele está lutando contra um câncer. E olha, mesmo estando tão doente, ele não perde a fé. Em vez de reclamar da vida ou se esconder no quarto, ele resolve escrever cartas para Deus. Isso mesmo, cartas. Escreve como se fosse um amigo conversando com outro. Ele conta tudo. O que sente, o que pensa, o que espera. E principalmente o quanto confia em Deus, mesmo passando por tanta coisa difícil. E essas cartas ele coloca numa caixinha de correio de verdade, como se estivesse mandando direto para o céu. Só que claro, as cartas não vão para o céu, né? Quem acaba pegando essas cartas é o carteiro da área, o Brady McDaniels. E aí é que a coisa começa a ficar interessante. O Brady é um cara que tá com a vida toda bagunçada. Ele tá se afundando na bebida, se afastou do filho, tá cheio de culpa por causa de erros do passado. Enfim, parece que ele tá só existindo, sem rumo. Mas quando ele começa a ler as cartas do Tyler, alguma coisa dentro dele começa a mudar. Tipo assim, ele vê tanta fé, tanta coragem num menino tão pequeno, que ele começa a repensar a própria vida. E aos poucos, ele vai se aproximando da família do Tyler, especialmente da mãe dele, a Maddie, que tá firme tentando segurar as pontas mesmo com toda a dor de ver o filho doente. No colégio, Tyler também sofre um pouco com os colegas.
Tem um garoto que faz bullying com ele por causa da carequinha e por ele ser diferente. Só que em vez de revidar ou ficar com raiva, Tyler responde com bondade. Ele mostra para todo mundo que, mesmo doente, dá para ser feliz, dá para ter esperança e dá para fazer o bem. Isso começa a tocar o coração de muita gente ao redor dele. Enquanto isso, Brady, o carteiro, vai se transformando. Ele para de beber, tenta se reaproximar do filho e começa a ver que talvez Deus nunca tivesse desistido dele. Tudo isso por causa das palavras de um menino que só queria conversar com Deus. Com o tempo, as cartas do Tyler viram algo ainda maior. Elas passam a inspirar toda a comunidade. A galera começa a escrever também, compartilhar fé, esperança, pedidos de ajuda. É como se a coragem de um garotinho tivesse acendido uma luz em todo mundo. Mas claro, nem tudo são flores. A doença do Tyler vai piorando e chega um ponto em que a família e os amigos já percebem que ele talvez não fique por muito tempo. E mesmo assim, ele continua firme, escrevendo, acreditando e ajudando os outros a não perderem a fé. Quando Tyler parte, é impossível não se emocionar. Mas o que ele deixou para trás foi tão forte que a tristeza vem junto com uma sensação de missão cumprida. O garoto com as cartas dele transformou vidas. A do carteiro Brady, a da família dele, dos colegas da escola, da comunidade inteira. Ele ensinou que mesmo nas horas mais difíceis, a fé pode ser uma força gigante. Logo de cara, a gente conhece o Tyler Doherty. Ele é um menino daqueles que já chega iluminando tudo. Mesmo passando por quimioterapia e ficando carequinha por causa do tratamento contra o câncer, ele vive com um sorriso no rosto. Dá pra ver que ele sente dor, que às vezes fica cansado, mas o brilho no olhar dele é de quem tem esperança de verdade. E o mais doido? Ele escreve cartas pra Deus. Sim, não é tipo querido diário. É como se ele estivesse realmente conversando com Deus, contando tudo o que vive, tudo o que pensa, tudo o que espera. Tyler escreve com muita sinceridade, tipo: "Oi, Deus. Hoje foi difícil, mas eu confio no Senhor." E ele não escreve só sobre ele. Ele ora pelos outros também. Pela mãe, pelo irmão, pelos amigos, até pelo carteiro, sem nem conhecer o cara direito. É coisa de outro mundo, e é aí que entra o tal carteiro, o Brady McDaniels. Ele é um homem que tá no fundo do poço. Vive bebendo, tá afastado do próprio filho, parece que perdeu o rumo da vida. Só que, sem querer, ele começa a pegar as cartas do Tyler e não sabe o que fazer com elas. Tipo, mando pra onde? Céu, universo, caixa postal de Deus? Mas a curiosidade fala mais alto e ele começa a ler. A cada carta, o coração dele vai sendo atingido, como se alguém estivesse falando direto com ele. A mãe do Tyler, a Maddie, também é uma personagem muito forte. Ela tá ali, segurando firme, mesmo vendo o filho cada vez mais fraco. Ela trabalha, cuida da casa, leva o Tyler nas consultas e, mesmo com tudo isso, ela tenta manter o equilíbrio, mesmo quando o mundo parece desmoronar. No colégio, o Tyler também enfrenta desafios. Tem um garoto lá, o Alex, que faz bullying com ele. Zoa o fato de ele estar careca, diz que ele é esquisito, mas Tyler nunca responde com raiva. Ao invés disso, ele trata todo mundo com carinho. A professora percebe isso, os colegas vão começando a notar, e aos poucos, Tyler vai mudando o ambiente ao redor dele, sem forçar nada, só sendo ele mesmo. E enquanto isso tudo acontece, Brady, o carteiro, começa a aparecer mais na casa da família. Vai entregando cartas, vai puxando papo, até que rola uma amizade verdadeira. A convivência com Tyler faz o Brady se lembrar de quem ele era antes de se perder. E ali dentro dele começa um barulho. Uma vontade de mudar, de tentar de novo. E as cartas vão ficando mais profundas. Ele começa a falar sobre o medo de morrer, sobre as perguntas que ele tem, mas também continua agradecendo. Agradece pelos amigos, pela família, pelas pequenas coisas. E sabe o mais bonito? Ele começa a escrever pelas pessoas também. Pede por cura, paz, consolo, mas não só para ele, para quem está à volta. Ele ora até pelo carteiro Brady, mesmo sem saber tudo o que aquele homem está enfrentando. E falando no Brady, o impacto das cartas começa a virar um furacão dentro dele. Ele, que só pensava em afundar a vida na bebida, agora começa a se importar de verdade. Ele tenta largar o álcool, vai atrás do filho, tenta reatar a relação. E o mais louco é que, mesmo sendo um adulto cheio de problemas, é como se o Tyler fosse o espelho dele. Um menino doente,
que podia só pensar em si mesmo, mas que, com uma fé absurda, está transformando tudo ao redor. A relação entre os dois vai crescendo, eles se tornam amigos mesmo. Tyler confia no Brady, conta coisas para ele, fala sobre a dor, mas fala também da esperança. E o Brady começa a ver que talvez, só talvez, Deus esteja mesmo ouvindo. Que talvez aquelas cartas não precisem ser respondidas por um anjo lá do céu, mas por alguém aqui da terra, que resolve fazer a coisa certa. Na escola, as coisas também mudam. Lembra do Alex, o garoto que fazia bullying? Ele começa a se aproximar do Tyler. No começo é meio tímido, tipo, eu errei, mas não sei como consertar. E o Tyler, como sempre, recebe ele de braços abertos. Eles viram amigos. O próprio Alex começa a entender que ser forte não é gritar ou zoar os outros, mas ter coragem de ser gentil. A professora também percebe que as cartas do Tyler têm algo muito maior. E aí vem uma parte linda. A ideia de espalhar aquilo para outras pessoas. Fazer mais gente escrever cartas para Deus. Pessoas que também estão passando por momentos difíceis, ou que só querem conversar com Deus, se abrir, pedir ajuda. Isso vira tipo uma corrente de fé. Mas enquanto tudo isso acontece, a saúde do Tyler vai se deteriorando. O cabelo já não cresce mais. Ele sente enjoo o tempo todo. Tem dificuldade para andar. Mesmo assim, ele pede para não parar de viver. Quer continuar indo à escola, quer continuar escrevendo. Não quer que a doença defina quem ele é. A mãe dele, a Maddie, começa a ficar exausta. Você sente o coração dela apertado em cada cena. Ela ora, chora escondida, tenta ser forte para o filho, mas por dentro está desmoronando. O irmão do Tyler, o Ben, também começa a sentir o impacto. Ele ama o irmão, mas às vezes se sente esquecido. Tudo gira em torno da doença, e ele não sabe muito bem como lidar com isso. E no meio desse turbilhão todo, a fé é testada. Porque acreditar quando tudo está dando certo é fácil. Mas continuar firme quando tudo está desabando é outra história. O filme mostra exatamente isso. Que fé não é sobre ter todas as respostas, mas sobre continuar acreditando mesmo sem entender nada. A relação dele com a mãe nessa fase fica ainda mais bonita. Eles têm conversas profundas, daqueles diálogos que a gente guarda na memória. O Tyler diz que está pronto, que não tem medo, que ele confia em Deus e sabe que o céu é real. A mãe, claro, está despedaçada por dentro, mas ela entende que o amor de verdade também é deixar ir. Brady, o carteiro, vira quase parte da família, e a transformação dele é completa. Lembra aquele cara que estava perdido, se afundando na bebida, sem propósito? Agora é outro homem. Ele reencontra o filho, volta a ter esperança e decide viver de forma diferente, tudo graças às cartas do Tyler. É como se Deus tivesse usado aquele menino para escrever diretamente no coração dele. E não para por aí. A corrente de cartas se espalha por toda a comunidade. Gente que nem conhecia o Tyler começa a escrever. Pessoas que estavam machucadas, perdidas, com medo. Todo mundo colocando no papel o que sente, o que espera, o que acredita. E isso vai criando uma revolução silenciosa, sabe? Uma revolução de fé, de reconciliação, de amor. E então chega o dia mais difícil. Tyler parte. A família sente. Os amigos sentem. A escola, a comunidade, todo mundo sente. É uma dor real. Mas ao mesmo tempo, é uma despedida cheia de significado. Porque ninguém sai igual depois de conhecer o Tyler. Ele foi embora, mas deixou um legado. Um exemplo de fé que não se explica, só se sente. A história começa com um garotinho chamado Tyler Doherty. Ele tem uns 9 anos. É super sorridente, daqueles que contagia qualquer um com a alegria dele. Mas Tyler está enfrentando uma barra pesadíssima. Ele está lutando contra um câncer. E olha, mesmo estando tão doente, ele não perde a fé. Em vez de reclamar da vida ou se esconder no quarto, ele resolve escrever cartas para Deus. Isso mesmo, cartas. Escreve como se fosse um amigo conversando com outro. Ele conta tudo. O que sente, o que pensa, o que espera. E principalmente o quanto confia em Deus, mesmo passando por tanta coisa difícil. E essas cartas ele coloca numa caixinha de correio de verdade, como se estivesse mandando direto para o céu. Só que claro, as cartas não vão para o céu, né? Quem acaba pegando essas cartas é o carteiro da área, o Brady McDaniels. E aí é que a coisa começa a ficar interessante. O Brady é um cara que tá com a vida toda bagunçada.
Ele tá se afundando na bebida, se afastou do filho, tá cheio de culpa por causa de erros do passado. Enfim, parece que ele tá só existindo, sem rumo. Mas quando ele começa a ler as cartas do Tyler, alguma coisa dentro dele começa a mudar. Tipo assim, ele vê tanta fé, tanta coragem num menino tão pequeno, que ele começa a repensar a própria vida. E aos poucos, ele vai se aproximando da família do Tyler, especialmente da mãe dele, a Maddie, que tá firme tentando segurar as pontas mesmo com toda a dor de ver o filho doente. No colégio, Tyler também sofre um pouco com os colegas. Tem um garoto que faz bullying com ele por causa da carequinha e por ele ser diferente. Só que em vez de revidar ou ficar com raiva, Tyler responde com bondade. Ele mostra pra todo mundo que, mesmo doente, dá pra ser feliz, dá pra ter esperança e dá pra fazer o bem. Isso começa a tocar o coração de muita gente ao redor dele. Enquanto isso, Brady, o carteiro, vai se transformando. Ele para de beber, tenta se reaproximar do filho e começa a ver que talvez Deus nunca tivesse desistido dele. Tudo isso por causa das palavras de um menino que só queria conversar com Deus. Com o tempo, as cartas do Tyler viram algo ainda maior. Elas passam a inspirar toda a comunidade. A galera começa a escrever também, compartilhar fé, esperança, pedidos de ajuda. É como se a coragem de um garotinho tivesse acendido uma luz em todo mundo. Mas claro, nem tudo são flores. A doença do Tyler vai piorando e chega um ponto em que a família e os amigos já percebem que ele talvez não fique por muito tempo. E mesmo assim, ele continua firme, escrevendo, acreditando e ajudando os outros a não perderem a fé. Quando Tyler parte, é impossível não se emocionar. Mas o que ele deixou para trás foi tão forte que a tristeza vem junto com uma sensação de missão cumprida. O garoto com as cartas dele transformou vidas. A do carteiro Brady, a da família dele, dos colegas da escola, da comunidade inteira. Ele ensinou que mesmo nas horas mais difíceis, a fé pode ser uma força gigante. Logo de cara, a gente conhece o Tyler Doherty. Ele é um menino daqueles que já chega iluminando tudo. Mesmo passando por quimioterapia e ficando carequinha por causa do tratamento contra o câncer, ele vive com um sorriso no rosto. Dá pra ver que ele sente dor, que às vezes fica cansado, mas o brilho no olhar dele é de quem tem esperança de verdade. E o mais doido? Ele escreve cartas pra Deus. Sim, não é tipo querido diário. É como se ele estivesse realmente conversando com Deus, contando tudo o que vive, tudo o que pensa, tudo o que espera. Tyler escreve com muita sinceridade, tipo: "Oi, Deus! Hoje foi difícil, mas eu confio no Senhor." E ele não escreve só sobre ele. Ele ora pelos outros também. Pela mãe, pelo irmão, pelos amigos, até pelo carteiro, sem nem conhecer o cara direito. É coisa de outro mundo, e é aí que entra o tal carteiro. O Brady McDaniels. Ele é um homem que tá no fundo do poço. Vive bebendo, tá afastado do próprio filho, parece que perdeu o rumo da vida. Só que, sem querer, ele começa a pegar as cartas do Tyler e não sabe o que fazer com elas. Tipo, mando pra onde? Céu, universo, caixa postal de Deus? Mas a curiosidade fala mais alto e ele começa a ler. A cada carta, o coração dele vai sendo atingido, como se alguém estivesse falando direto com ele. A mãe do Tyler, a Maddie, também é uma personagem muito forte. Ela tá ali, segurando firme, mesmo vendo o filho cada vez mais fraco. Ela trabalha, cuida da casa, leva o Tyler nas consultas e mesmo com tudo isso, ela tenta manter o equilíbrio, mesmo quando o mundo parece desmoronar. No colégio, o Tyler também enfrenta desafios. Tem um garoto lá, o Alex, que faz bullying com ele. Zoa o fato de ele estar careca, diz que ele é esquisito, mas Tyler nunca responde com raiva. Ao invés disso, ele trata todo mundo com carinho. A professora percebe isso, os colegas vão começando a notar, e aos poucos, Tyler vai mudando o ambiente ao redor dele, sem forçar nada, só sendo ele mesmo. E enquanto isso tudo acontece, Brady, o carteiro, começa a aparecer mais na casa da família. Vai entregando cartas, vai puxando papo, até que rola uma amizade verdadeira. A convivência com Tyler faz o Brady se lembrar de quem ele era antes de se perder. E ali dentro dele começa um barulho, uma vontade de mudar, de tentar de novo, e as cartas vão ficando mais profundas. Ele começa a falar sobre o medo de morrer, sobre as perguntas que ele tem, mas também continua agradecendo. Agradece pelos amigos, pela família, pelas pequenas coisas. E sabe o mais bonito?
Ele começa a escrever pelas pessoas também. Pede por cura, paz, consolo, mas não só para ele, para quem está à volta. Ele ora até pelo carteiro Brady, mesmo sem saber tudo o que aquele homem está enfrentando. E falando no Brady, o impacto das cartas começa a virar um furacão dentro dele. Ele, que só pensava em afundar a vida na bebida, agora começa a se importar de verdade. Ele tenta largar o álcool, vai atrás do filho, tenta reatar a relação. E o mais louco é que, mesmo sendo um adulto cheio de problemas, é como se o Tyler fosse o espelho dele. Um menino doente, que podia só pensar em si mesmo, mas que, com uma fé absurda, está transformando tudo ao redor. A relação entre os dois vai crescendo, eles se tornam amigos mesmo. Tyler confia no Brady, conta coisas para ele, fala sobre a dor, mas fala também da esperança. E o Brady começa a ver que talvez, só talvez, Deus esteja mesmo ouvindo. Que talvez aquelas cartas não precisem ser respondidas por um anjo lá do céu, mas por alguém aqui da terra, que resolve fazer a coisa certa. Na escola, as coisas também mudam. Lembra do Alex, o garoto que fazia bullying? Ele começa a se aproximar do Tyler. No começo é meio tímido, tipo, eu errei, mas não sei como consertar. E o Tyler, como sempre, recebe ele de braços abertos. Eles viram amigos. O próprio Alex começa a entender que ser forte não é gritar ou zoar os outros, mas ter coragem de ser gentil. A professora também percebe que as cartas do Tyler têm algo muito maior. E aí vem uma parte linda. A ideia de espalhar aquilo para outras pessoas. Fazer mais gente escrever cartas para Deus. Pessoas que também estão passando por momentos difíceis, ou que só querem conversar com Deus, se abrir, pedir ajuda. Isso vira tipo uma corrente de fé. Mas enquanto tudo isso acontece, a saúde do Tyler vai se deteriorando. O cabelo já não cresce mais. Ele sente enjoo o tempo todo. Tem dificuldade para andar. Mesmo assim, ele pede para não parar de viver. Quer continuar indo à escola, quer continuar escrevendo. Não quer que a doença defina quem ele é. A mãe dele, a Maddie, começa a ficar exausta. Você sente o coração dela apertado em cada cena. Ela ora, chora escondida, tenta ser forte para o filho, mas por dentro está desmoronando. O irmão do Tyler, o Ben, também começa a sentir o impacto. Ele ama o irmão, mas às vezes se sente esquecido. Tudo gira em torno da doença, e ele não sabe muito bem como lidar com isso. E no meio desse turbilhão todo, a fé é testada. Porque acreditar quando tudo está dando certo é fácil. Mas continuar firme quando tudo está desabando é outra história. O filme mostra exatamente isso. Que fé não é sobre ter todas as respostas, mas sobre continuar acreditando mesmo sem entender nada. A relação dele com a mãe nessa fase fica ainda mais bonita. Eles têm conversas profundas, daqueles diálogos que a gente guarda na memória. O Tyler diz que está pronto, que não tem medo, que ele confia em Deus e sabe que o céu é real. A mãe, claro, está despedaçada por dentro, mas ela entende que o amor de verdade também é deixar ir. Brady, o carteiro, vira quase parte da família, e a transformação dele é completa. Lembra aquele cara que estava perdido, se afundando na bebida, sem propósito? Agora é outro homem. Ele reencontra o filho, volta a ter esperança e decide viver de forma diferente, tudo graças às cartas do Tyler. É como se Deus tivesse usado aquele menino para escrever diretamente no coração dele. E não para por aí. A corrente de cartas se espalha por toda a comunidade. Gente que nem conhecia o Tyler começa a escrever. Pessoas que estavam machucadas, perdidas, com medo. Todo mundo colocando no papel o que sente, o que espera, o que acredita. E isso vai criando uma revolução silenciosa, sabe? Uma revolução de fé, de reconciliação, de amor. E então chega o dia mais difícil. Tyler parte. A família sente. Os amigos sentem. A escola, a comunidade, todo mundo sente. É uma dor real. Mas ao mesmo tempo, é uma despedida cheia de significado. Porque ninguém sai igual depois de conhecer o Tyler. Ele foi embora, mas deixou um legado. Um exemplo de fé que não se explica, só se sente. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.